Qualquer coisa, você me fala, Maite, desacelera, fala mais devagar, que você está falando muito rápido, mas normalmente não dá problema, tá? Meu português está indo. Bom, então a aula de hoje, né, vai ser sobre responder se diferentes gonadotrofinas nos trazem dentro do laboratório diferentes oócitos, né? E para responder essa pergunta, eu vou dividir a aula em 3 tópicos, né? Primeiro vamos falar sobre a quantidade de gonadotropina, se poderia ou não interferir na qualidade e competência desses oócitos. Depois vamos falar sobre o tipo de gonadotrofina, então ser recombinante, ser urinário. E depois sobre a possível suplementação com LH ao longo do estímulo ovariano controlado, tá? Antes de começar a falar sobre gonadotrofinas e hormônios, eu sempre gosto de falar um pouco sobre a diferença entre 2 conceitos que são muitas vezes confundidos até dentro da literatura, mas que são diferentes, né? Que é a qualidade e competência ocitária, tá? São confundidos, eu também me confundo, às vezes uso um ou outro, mas são coisas diferentes, e é importante a gente ter esse esclarecimento para essa aula, tá? Deixa eu pegar aqui o laser. Prontinho. O que é a competência? A competência ocitária é o que vai fazer um óvulo imaturo ser maduro, ser fertilizado, ele virar embrião, se tudo certo, virar um bebê saudável em casa. Ou seja, é a competência reprodutiva, né? O que faz desse óvulo passar essas barreiras que tem ao longo aí da sua vida para chegar um dia a ser um bebê saudável em casa. Quando a gente fala sobre dados científicos, é o que a gente vê mais em uma pesquisa clínica, que a gente tem um macroambiente, né? Então, como a gente tivesse uma imagem na escala de cinzas, tá? É o que a gente vê dentro do laboratório, taxas de maturidade, taxas de blastocisto, o que a gente vê na clínica, nos dados palpáveis, né? Nos números, taxas de implantação, de gravidez, taxas de nascido vivo, tá? E o que é, então, a qualidade? Então, eu sempre brinco que é como se a gente tivesse essa imagem em 4K. A gente consegue, nessa imagem cinza, a gente já tem, a gente consegue ver o objetivo, né? A gente vai saber se um óvulo chegou a gerar, a madurar, a fertilizar, etc. Mas, quando a gente fala de qualidade, a gente consegue enxergar dentro da célula, tá? São dados relacionados a análises celulares e moleculares, principalmente citoplasmáticos, né? Então, são dados que são mais da ciência básica, que nos mostram microambientes, exemplos. Um dado de RNA-seq, de metabolômica, um dado sobre atividade mitocondrial, sobre disposição e morfologia dos grânulos corticais, tá? São coisas intracelulares, certo? Obviamente, se a gente tem a competência prejudicada, a qualidade deve estar prejudicada, deve ter alguma causa atrás disso, tá? Mas essa frase pode não funcionar ao contrário, tá? Vamos dar um exemplo. A idade, certo? A gente sabe que a mulher, né, ao passar dos anos, ela tem uma competência diminuída, tá? Esses óvulos têm menos chance de chegar a blastocisto de boa qualidade que implantem, que gerem uma gestação. Daí que a gente tem a reprodução assistida. Esses óvulos também têm a qualidade afetada? Tem, a gente sabe. Tem alterações nos microtúbulos, tem alterações da atividade mitocondrial, tá? Agora vamos falar sobre um exemplo ao contrário, né? Então, que afeta a qualidade, mas não sabemos se afeta a competência. Por exemplo, a obesidade, certo? A gente vai para pesquisas básicas, se eu estudei obesidade no meu pós-doc, a gente vê que a obesidade pode criar diversas alterações dentro do citoplasma ocitário, que são referentes à qualidade ocitária. Então, RNAs, proteínas, metabólitos dentro do ambiente folicular, dentro do citoplasma, menos mitocôndria ativa, né? Mais estresse oxidativo, impacta na qualidade. Mas e aí? Impacta na competência desse ócito, fertilizar, virar embrião, esse embrião implantar? Existem controvérsias. A maioria dos estudos hoje falam que não impacta tanto na qualidade ocitária, sim, mas na qualidade uterina, né? Então, assim, esses 2 conceitos podem parecer a mesma coisa, mas não são, e a gente tem que começar a separar, principalmente quando a gente está lendo artigo científico. Bom, então, Maite, como a gente pode saber o real impacto de um estímulo ovariano controlado, tá?
Vamos dar aqui um exemplo de uma estratégia número 1, uma estratégia número 2. Pode ser 2 tipos de gonadotrofina, pode ser qualquer coisa entre os estímulos que vocês possam pensar, tá? Seria maravilhoso, e todos os embriologistas aqui vão concordar, né? Se esses oócitos, né? Assim que chega no laboratório, a gente fala, esses dois aqui não são muito bons, mas, ó, o resto tem uma corte boa, tá? A gente de cara já falaria que a estratégia 2 está impactando de algum jeito na qualidade desse oócito, né? A gente tem ferramentas hoje para a gente determinar a qualidade ocitária. Temos algumas coisas, né? De qualidade, tem os dismorfismos ocitários. Existem diversos, muitos, para, ao meu ver, até demais. E não são totalmente objetivos, são subjetivos. Eu sempre falo que se você coloca um oócito para ser avaliado por 2 embriologistas, muito provavelmente os 2 embriologistas não vão concordar. Um vai ver uma zona perivitrínica aumentada que o outro vai desconsiderar, né? Um vai ver um CERC muito impactante, o outro vai desconsiderar, né? E, inclusive, dentro da literatura, esse tipo de dado de dismorfismo está sempre dentro de polêmicas, tá? Porque a gente não vê que tem impactos sérios dentro da competência ocitária, principalmente das de nascido vivo. Tem alguns dismorfismos específicos que podemos ter, devemos ficar espertos, principalmente granulosidade central do citoplasma, que já tem na literatura mostrando que aquele ósseo que tem granulosidade central tem impacto na taxa de nascido vivo, vai diminuir a chance desse ósseo, né, chegar até um nascido vivo. Além disso, hoje, né, estão entrando, né, nas clínicas ferramentas de inteligência artificial para avaliar o óssito, tá? Temos elas, a acurácia ainda está baixa dessas ferramentas, mas obviamente tem que alimentar esses algoritmos para eles irem aprendendo. E depois temos alguns outros dados de competência, como a taxa de maturidade, taxa de blastocisto, taxa de haploidia, morfologia desse blastocisto, morfocinética do desenvolvimento embrionário, inteligência artificial, né? Mas a verdade é que dentro do laboratório a gente está no escuro, literalmente, né? A gente vive no escuro e a gente está no escuro quando a gente fala sobre avaliar um óssito. A verdade, e isso até é muito bom, tanto dentro do laboratório como dentro das evidências científicas, não vemos assim de cara que um estímulo impacte gravemente a qualidade ocitária. E que bom, porque isso significa que a gente não tem um hormônio, um estímulo totalmente fora do padrão e prejudicando demais as pacientes, tá? Mas isso não significa que não tenha impacto, a gente vai falar sobre isso. Acontece a mesma coisa com a coorte embrionária. A gente muitas vezes não vê diferença na quantidade, qualidade de blastocistos ou até na ploidia, tá? Lembrando que ploidia é um dos pontos da qualidade embrionária, mas não são sinônimos, tá? E mesmo que a gente veja 2 coortes embrionárias que a princípio não nos parecem diferentes, a gente sabe que existe diferença. E que dentro dessa coorte podemos ter embriões que implantam e geram um bebê saudável em casa e outros que não. Coisas que ainda não compreendemos, certo? Então, sendo que a gente não tem as ferramentas para avaliar e apostar 100%, né, nesse embrião, o que a gente poderia fazer? A gente, obviamente, poderia pegar esses embriões e fazer análises moleculares, celulares, de desafios funcionais, mas, obviamente, não vamos fazer isso, tá? Mas temos um dado dentro da literatura que eu acho que muitas vezes é negligenciado e que nos fala um pouco sobre essa competência ocitária, que é dar a chance para cada um desses embriões serem transferidos e ver o que acontece, ver se esse embrião vira um bebê saudável em casa. Isso chama de taxa acumulativa de nascido vivo, tá? Que é a taxa até o nascimento ou até essa paciente transferir todos os embriões desse ciclo, tá? Dando a possibilidade, não a todos, porque graças a Deus muitas pacientes se engravidam na primeira tentativa, na segunda, mas dentro da literatura é o que mais perto fica da gente ter uma noção da competência ocitária e, consequentemente, embrionária, tá? Eu sempre falo que toda intervenção que possa alterar o número ou a qualidade dos gametas e, consequentemente, dos blastocistos gerados, deve ser testados por taxas cumulativas, principalmente de nascidos vivos, tá? Obviamente, é o resultado que mais demora para a gente ter na literatura, mas chegam, e a gente tem que prestar atenção nelas, tá? Bom, então vamos começar, né, a falar sobre gonadotrofinas, de fato. Então, primeiramente, vamos falar sobre a quantidade de gonadotrofinas. Eu sempre levo o mesmo raciocínio dentro das minhas pesquisas, tá?
Primeiro, existe plausibilidade biológica, ou seja, existe algum motivo biológico já relatado para eu pensar que tem uma diferença, depois na qualidade e competência ocitária. Depois passo para ver dados clínicos, né, de ósseos, número, qualidade, embriões, taxas clínicas, a primeira transferência, taxas clínicas por transferência de embrião fresco, congelado, enfim, mas sempre termino e sempre vou olhar se tem taxa clínica cumulativa sobre esses grupos que eu quero comparar, certo? E qual que é a plausibilidade biológica de a gente ter uma diferença na qualidade ou competência ocitária em diferentes conteúdos de FSH dentro do estímulo, tá? Bom, essa é uma imagem simples, mas muito bonita da Daniela, né, da minha colega e sócia da Science for Every Mind, que eu adoro, onde a gente pode ver a dinâmica folicular e hormonal dentro da foliculogênese, certo? A gente vê que dentro da foliculogênese, no recrutamento e crescimento folicular, a gente tem um aumento do FSH, certo? A gente estuda isso no primeiro dia de qualquer aula de reprodução assistida, nem de reprodução, né? De fisiologia da reprodução, certo? Mas, aumentando essas quantidades de FSH, a gente também tem um aumento de estradiol e de inibina, que em certo ponto vai fazer um feedback negativo e vai começar a diminuir essas quantidades de FSH. Isso normalmente acontece perto da dominância folicular com 14 milímetros, tá? Então, temos uma diminuição. E depois essa quantidade de FSH diminui para níveis bem baixinhos, tá? E até a ovulação, quem comanda tudo isso é principalmente o LH, tá? Então, vamos pensar. Obviamente, a gente tem que utilizar FSH exógeno no ciclo de reprodução assistida, nós somos nem loucos, né? Mas a gente usa umas doses exógenas, muitas vezes altas e muitas vezes constantes, que não respeitam essa dinâmica hormonal que acontece na fisiologia. Então, os ossos são expostos a ambientes com quantidades superfisiológicas de FSH constantes. Ainda temos, principalmente, gente, dentro de modelo animal, obviamente, algumas evidências a respeito de qualidade ocitária e competência ocitária com diferentes doses de gonadotrofina, tá? Tem alguns exemplos aqui, mas tem muitos, tá? Quais são os possíveis efeitos do FSH dentro do osso? Pode diminuir a competência ocitária, para gerar até blastocisto, por exemplo. Pode ativar a ovulação precocemente, tá? E a luteinização. Pode alterar a comunicação dentro do complexo cúmulo-ósseo. Tem experimentos muito bem delineados em camundongo, mostrando que a gente coloca muito FSH, as TCPs, né, as conexões entre o complexo cúmulo-ósseo se retraem. Pode gerar estresse oxidativo, que pode, por sua vez, aumentar as aneuploidias e pode prejudicar a atividade mitocondrial. E ainda altera o padrão de transcritos e metilação. Quem trabalha na área básica sabe que FSH muda bastante o padrão de metilação das células, tá? E qualquer ômica que que você possa ir atrás também vai ter diferença. Para quem gosta desse assunto, eu sempre recomendo esse artigo do Giuseppe Burattini, que tem essa imagem maravilhosa. É um artigo de revisão, muito legal, e tem um quadro, né, que tem a ver com essa imagem, onde fala os efeitos do excesso do FSH no ambiente ocitário. Então, isso é um ósseo, citoplasma, e aqui uma célula do cúmulo nutrindo esse ósseo. Dentro dessa comunicação, a gente vê que as células do cúmulo nutrem, porque o ósseo é bem preguiçoso, né? Com várias moléculas do citoplasma, moléculas que são importantes para o redox, para a atividade energética, para alinhamento dos fussos, tá? Então, ele relata que o excesso do FSH pode ter impactos tanto na qualidade quanto competência desses ósseos. E dentro da reprodução assistida, né? Vamos lá para falar de verdades e mentiras. Temos aqui 2 artigos de 2 revistas excepcionais dentro da reprodução assistida, né? Do Fertility and Sterility e na Human Reproduction. E a gente vê nos títulos, a gente pode ver que são contraditórios. Um fala que as doses de gonadotrofina estão negativamente correlacionadas com as taxas de nascido vivo, e outro que altas doses de gonadotrofina não afetam as taxas de eploidia, as taxas de gravidez no ciclo de FIV. E aí, gente, quem que está falando a verdade, quem que está falando a mentira? Eu sempre falo que não existe isso dentro da ciência, tá? Existe, mas é a minoria, graças a Deus.
O que acontece nos artigos é que cada autor vai relatar os resultados que ele teve dentro do ambiente dele. E os ambientes são diferentes de clínicas, são diferentes entre países, são diferentes entre diferentes estímulos, tá? Então, na verdade, por isso que a gente tem muita contradição dentro da literatura, tá? Porque a gente pensa que são réplicas, e não são réplicas, tá? São ambientes diferentes com resultados diferentes. Temos mais dados sobre isso, então temos outro aqui da JARG, né, que é uma continuação, na verdade, desse daqui, que também fala sobre o FSH podendo estar relacionado negativamente aí com a competência e qualidade ocitária. Temos esse outro, que é bem antigo, que é um RCT de 2007, sobre, comparando o mild stimulation e o convencional, que parou no início, porque foi demonstrado que o estímulo convencional estava aumentando a taxa de aneuploidia embrionária, e não temos mais RCTs a respeito disso, de mild stimulation e estimulação convencional. E depois temos alguns estudos a respeito de correlações entre número de oócitos e taxas clínicas. Tá? E aí, aqui eu quero falar uma coisa muito importante, e esse tipo de estudo nunca vai nos responder se a quantidade de gonotrofina interfere na qualidade e competência ocitária. Por quê, Maite? Porque esses estudos são delineados para correlacionar número de ossos coletados com número, né, número de ossos coletados com desfechos clínicos. Não estão delineados para ver se as gonotrofinas estão impactando nesses desfechos, tá? Não tem uma diferença entre estímulos, não é o modelo ideal, tá? Então, eu vejo muitas vezes muitas pessoas utilizando esse tipo de artigo para falar sobre não tem interferência da dose de gonotrofina, porque quanto mais gonotrofina, mais hormônio, mais ósseo, quanto mais ósseo, melhor. Mas essa não é a questão. Com certeza, gente. Quanto mais ósseo, mais embriões de boa qualidade em haploides, melhor. Mas a questão é, será que existe um limite de gonotrofina perfil dependente? Porque uma paciente com baixa reserva vai ter um limite e uma paciente normo-respondedora vai ter outro. E a partir desse limite, a gente não só não vai trazer benefícios, mas pode trazer algum tipo de prejuízo? Será que estamos respeitando esse limite? Ainda, será que a gente conhece esse limite? Já adianto que não. Então, gente, sobre quantidade de gonotrofinas, apesar da sua plausibilidade biológica, os estudos a respeito dos ciclos de reprodução assistida ainda hoje diferem muito, são controversos e polêmicos, tá? Mas pode ser uma questão muito importante em pacientes que, por exemplo, têm baixa reserva ovariana, onde não teria tanto que estimular, tá? Então, se tem 2 folículos, não adianta você colocar 400 unidades internacionais de FSH, porque, né, você está inundando, né, e não precisa. Né? E às vezes está causando um malefício dentro da qualidade de competência ocitária. Bom, tipo de gonotrofina, a gente vai manter essa mesma lógica, tá? A gente vai falar sobre recombinantes urinários, que são os 2 tipos de gonotrofinas aqui no Brasil. Tá? Fora já estão sendo utilizados os biosimilares, aqui no Brasil, por enquanto, estamos aí, né? Ano passado quase entrou um deles, mas por enquanto não podemos comparar muito, porque a gente não usa, né, aqui no Brasil. Dentro das gonotrofinas, obviamente, a gonotrofina que não pode faltar dentro do estímulo é o FSH, tá? Depois vamos falar do LH. Mas o FSH tem que ter, certo? Gente, essa carinha que tem o FSH, tá? Essa é uma molécula de FSH. O FSH, ele tem 2 unidades alfa, que são essas 2, que estão sempre glicosiladas, e 2 unidades beta, que podem ou não estar glicosiladas, dando lugar a diferentes glicoformas. Mas o que é a glicosilação? É colocar um glicano, que é uma cadeia de carbonos, dentro do lipídio, aminoácido, nesse caso, dentro do FSH, da asparaguina, certo? Então, se esses 2 sítios das asparaginas estão glicosilados, a gente vai ter a glicoforma hiperglicosilada FSH24. Se nenhuma das 2 sítios de ligação estão glicosiladas, o FSH15, que é a glicosilação. Esse FSH15, gente, deve ter, com certeza, um papel importante dentro da reprodução, mas ainda não sabemos muito bem o que, tá? Se temos falta de glicosilação na asparagina 7, temos a hipoglicosilada 18, e se temos falta na asparagina 24, a hipoglicosilada 21. Vamos focar na 21 e na 24. Por quê? Porque são as mais estudadas dentro da foliculogênese,
tá? Porque esse aqui ainda é meio um desconhecido para a gente, e porque muitas vezes, quando a gente quantifica o FSH 21, a gente quantifica junto o FSH 18 também, tá? Mas na literatura temos apenas, não apenas, mas mais informações sobre o FSH 21, hipoglicosilada, e FSH 24, hiperglicosilada. Mas tem por que você está falando tudo isso, né? Bom, vamos ver o que a gente tem de evidência científica a respeito de foliculogênese expostas a FSH 21 ou FSH 24. O que a gente sabe é que a FSH 21 hipoglicosilada tem maior afinidade pelos seus receptores, tem maior atividade biológica, tem uma menor meia-vida e uma maior depuração plasmática. E, gente, essas duas glicoformas, elas coexistem, tá? Dentro do ciclo menstrual, tá? Mas existe uma predominância dependendo da fase do ciclo menstrual que a gente esteja. A FSH 21, ela é mais predominante na fase ovulatória, a FSH 24 mais na fase lútea. Tem um experimento que 2014, que para mim foi muito elegante, tá? Eles pegaram 12 pituitárias de mulheres, obviamente que vieram ao óbito, e doaram os corpos para a ciência, tá? E dessa pituitária, eles quantificaram a FSH 21 hipoglicosilada. E aqui temos, nesse gráfico, o que aconteceu. O que a gente vê é que o FSH 21 hipoglicosilada, que seria a que tem maior atividade biológica, ela diminui ao longo da vida da mulher, certo? E lá na perimenopausa e pós-menopausa, principalmente, vamos ter muito pouco FSH 21, vamos ter muito mais FSH 24 hiperglicosilato. Mas por que você está contando tudo isso? Porque os produtos urinários são coletados a partir de urina de mulheres menopausadas. Então, em princípio, teria mais FSH 24 do que 21, certo? Isso é importante? Vamos lá. Tem 2 estudos muito bonitos sobre os efeitos de FSH 21 ou 24 dentro da foliculogênese. Um deles, obviamente, em camundongo, que a gente consegue reconstruir a foliculogênese dentro do laboratório, que é essa do Converse, do time da Francesca Duncan, e outro de um grupo chinês, que o que fez é pegar células da granulosa humanas e expor essas duas glicoformas. Um resumão desses 2 estudos, tá? Que são, ao meu conhecimento, os únicos que a gente tem a respeito disso, com dados sobre ciência básica e análises celulares e moleculares. O FSH 21 hipoglicosilado, que teria mais bioatividade, ele melhora a foliculogênese, o tamanho dos folículos. No experimento de camundongo, a gente não, né? Eles conseguiram verificar isso, né? E nesse gráfico, acho que a gente consegue ver melhor que o FSH 21, na mesma concentração que o FSH 24, consegue um tamanho maior do folículo, tá? Mesma coisa acontece com a dosagem de 10 nanogramas por ml. Já naquele estudo de células da granulosa humano, in vitro, mostraram que o FSH 21 aumenta a produção de estradiol e de progesterona. Voltando aos camundongos, nesse estudo também viram que o FSH 21 dentro da foliculogênese leva a uma maior proporção de ócitos cromossomicamente normais quando comparado ao FSH 24. E também melhora a comunicação celular dentro do complexo cúmulo ósseo, tá? E nessa imagem aqui vemos essa comunicação a partir da exposição do FSH 21 hipoglicosilado, aqui FSH 24 hiperglicosilado, tá? Eles coraram essas conexões e a gente pode ver que esse tem mais fluorescência que esse outro. Também quantificaram algumas proteínas importantíssimos, né, dentro das comunicações mediante TCP e mediante junções gap, tá? E também observaram uma maior quantidade quando eles colocavam na foliculogênese expostas com FSH 21. E também, né, nesse mesmo estudo de camundongo e também com probes fluorimétricas, viram que essa foliculogênese exposta com FSH 21 provocava um aumento da proliferação das células da granulosa, tá? Então, tem uma marcação que marca aquelas células que estão se dividindo, e a gente consegue ver que estão se dividindo mais nas células da granulosa expostas a FSH 21, quando em comparação, né, do FSH 24. Beleza.
E por que que eu estou falando tudo isso, tá? Bom, da onde que vem, né, as moléculas recombinantes, os FSH recombinantes, qualquer proteína recombinante, tá? É uma técnica de bioengenharia molecular e genética bem complexa. A Gabi está por aí, eu me aventurei, ela sabe bem, me aventurei a fazer uma proteína recombinante no meu doutorado. Eu não dei conta, pedi socorro para os universitários e aí eu consegui, mas é uma técnica bem caprichosa, né? Como que isso funciona? Bom, a gente tem o DNA, a sequência gênica de uma molécula que a gente quer replicar dentro do laboratório, então o FCH, né, as letrinhas do DNA, a gente vai transfectar essa parte desse DNA em uma célula, salvo, células específicas, tá? E dentro do laboratório a gente vai falar para essas células. Agora vocês vão produzir loucamente e unicamente essa proteína que eu estou te mandando, tá? Então, eles produzem loucamente FSH, por exemplo, no caso, né? Depois passa por uma série de seleção e purificação, a gente tem as proteínas recombinantes, o FSH, por exemplo, recombinante. Urinário, como eu falei, vem do filtrado, ultrafiltrado hoje em dia, né? De urina de mulheres menopausadas. Então, o FSH, a gente viu, tem padrões de glicosilação diferentes ao longo do ciclo menstrual e ao longo da vida da mulher, sendo que o FSH 21 é a mais bioativa e a gente vai perdendo com a idade, infelizmente, e para variar, né? A glicosilação tem uma relação com a bioatividade dessa molécula, e então, normalmente, né, as fábricas das empresas que fazem, né, FSHs recombinantes, esses recombinantes são selecionados para ter o mesmo padrão de glicosilação de mulheres mais jovens, férteis, na fase folicular, tá? Tem empresas que colocam um ambiente específico e propício para ter essa hipoglicosilada, ou poder fazer uma seleção, tá? E já, em contrapartida, né, os compostos urinários, né, que a maioria das vezes aqui a gente utiliza menotropina, né, apenas se utiliza mais o FSH urinário, apesar de ter ele ainda, obviamente vai possuir as glicoformas mais hipoglicosiladas, que é o padrão que a gente tem nas mulheres menopausadas, tá? E só para vocês terem, que eu não estou inventando, né, aqui a gente tem um Western blot de um estudo, onde eles pegaram 3 lotes de FSH urinário e eles observaram que realmente 86% do FSH proveniente desses compostos era FSH 24 hiperglicosilado, que seria menos bioativo, tá? Temos plausibilidade biológica para uma diferença? Temos, eu falei bastante coisa até agora, certo? Vamos ver o que falam as evidências científicas clínicas, certo? E, gente, vou focar praticamente apenas em estudos que tenham taxa acumulativa. Se tem estudos com taxa acumulativa, eu vou trazer estudo com taxa acumulativa, tá? Vamos começar por esse daqui. É um estudo chinês, tá? Que como objetivo primário, ou seja, tem poder estatístico para isso, foi taxa acumulativa de nascido vivo entre FSH recombinante e urinário. Perfeito, vai testar urinário versus recombinante. É um estudo retrospectivo, não gostamos tanto, obviamente, de coorte com um pouco mais de 1.000 ciclos, tá? Em média, as mulheres eram novas, né, 30 anos, China, lembrem que na China as pacientes de reprodução assistida vão muito mais novas até as clínicas, e com boa reserva, tá? Um antimileriano aí de 3, 3,5 entre os grupos, sem diferença estatística. O que eles observaram é que aquelas mulheres que eram estimuladas com recombinante precisaram de uma quantidade menor. Faz sentido com o que eu falei. É mais bioativa, precisamos de menos composto para ter o mesmo efeito. Também observaram um número maior de óvulos recuperados, de fertilizados e de embriões de boa qualidade transferíveis. Ok. Mas e a taxa acumulativa de nascidos vivos, né, que é o que nos interessa? Também teve uma diferença a favor do recombinante. Cuidado, é retrospectivo, tá? Tá nas pirâmides das evidências, tá embaixo, certo? E quando é um estudo como esse, é muito importante ir naquela parte chata do artigo, que é o análise estatístico, tá? Indo lá, a gente pode ver que esses dados, apesar de ser retrospectivos, foram tratados da melhor forma possível. Como? Fazendo regressão logística para ajustar esses dados para variáveis que a gente sabe que podem impactar no resultado e que não tem nada a ver com seu urinário recombinante ou FSH. Idade, índice de massa corpórea, reserva mariana, e ainda eles utilizaram propensity score matching. Eu amo essa técnica, que é um pareamento a partir de um programa, né, onde você fala, eu quero que você pare
os meus grupos para que sejam o mais homogêneos possíveis. Eu creo que eu separei por essas variáveis. Nesse caso, eles separaram por idade, índice de massa corpórea, FSH e folículo antral, contagem folicular antral, tá? Então, assim, é retrospectivo, mas eles fizeram o que puderam. Mas dentro das pirâmides das evidências, lá no topo, além das meta-análises, estão as RCTs. E devem estar lá no topo, porque tem uma validade interna absurda. Não temos nenhum outro estudo que consiga verificar causa e efeito como uma RCT bem delineada, tá? Então, trouxe essa RCT com 620 mulheres, uma RCT grande, que normalmente o número amostral é até menor, tá? Onde estudaram mulheres com hiperresposta. Nossa, mas por que com hiperresposta? Gente, RCT, você não pode pegar a galera toda, tá? Você tem que diminuir ao máximo qualquer heterogeneidade nos nossos grupos e na população. Então, os critérios de inclusão e exclusão são severos, tá? Então, eles decidiram fazer esse perfil de paciente que é hiperrespondedora, né? Mensurado pelo antimileriano acima de 5 nanogramas por ml. E eles compararam a menotropina, ultra pura, e FSH recombinante, certo? 310 para 309, perfeito o N, tá? Tem outros RCTs com número menor que eu não trouxe. Eu trouxe esse por dois motivos. Tem um N muito bom, é uma revista muito boa, o delineamento é muito bom, e tem uma resposta que pode ser incômoda, e eu gosto disso, tá? Qual que foi o resultado? Que não encontraram diferença nenhuma em total de gonotrofina, número de ócito, fertilizado, blastocisto, taxa de nascidos vivos, não viram diferença em nada. Mas e na taxa acumulativa de nascido vivo? Não foi o objetivo primário desse estudo, mas tudo bem. Não viram diferença nas taxas acumulativas entre usar menotropina, que é um composto urinário, e FSH recombinante, tá? O que significa isso? Uai, significa que nesses pacientes de hiperresposta, talvez tanto faz utilizar menotropina ou utilizar um FSH recombinante. E tudo bem, tá? O que acontece, gente? Que muitas vezes a paciente que está na sua frente não se encaixa nos critérios de inclusão e exclusão de RCTs. É muito complicado. Porque a paciente pode ter hiperresposta e pode ter endometriose, pode ter hiperresposta, ISOP, hiperresposta e fator masculino, tá? Então, como esse tipo de comparação se comporta na heterogeneidade das pacientes do dia a dia? Quem vai nos falar a respeito disso? As evidências do mundo real, tá? O que são as evidências do mundo real, gente? Bom, para quem tiver interesse, não vou me alongar nisso, tem esse artigo da Nature, acho que foi de faz 3 anos, uma coisa assim, que fala muito sobre a nova era da medicina baseada em evidências. E fala que essa pirâmide das evidências, que essa parte aqui, né, talvez esteja meio ultrapassada na toma de decisões. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem informação demais para apenas nos restringir essa pirâmide. A gente tem informações sobre prontuários, a gente tem informações sobre inteligência artificial, nutrição, muita coisa, certo? E dentro dessa muita coisa são os dados do mundo real que nos levam a evidências do mundo real, tá? Se a gente compara a RCT e evidência do mundo real. Obviamente, tem umas diferenças grandes, né? Os ensaios clínicos randomizados são prospectivos, realizados em ambientes experimentais, que junto à randomização diminui ao máximo risco de viés. Perfeito. Não gostamos de risco de viés dentro dos estudos científicos. Acontece que normalmente é muito complexo e muito caro. E por isso, muitas vezes, o número amostral é baixo, tá? E não só que o número amostral é baixo, mas e por ser, na verdade, com o número amostral baixo, eles perdem poder estatístico para desfechos a longo prazo. Qual que é o desfecho a longo prazo que eu falei que eu pessoalmente mais me identifico para avaliar qualidade e competência auditária? Taxa acumulativa de nascidos vivos. Então, a maioria, para não falar todos, porque todos nós sempre tem exceção, né? A maioria das RCTs não tem poder estatístico suficiente, isso é um teste estatístico, para atingir desfechos a longo prazo como taxas acumulativas de nascido vivo. Além de que tem critérios de inclusão e exclusão muito severas, que dificulta também depois a gente utilizar esse dado no dia a dia. Por outro lado, as evidências do mundo real são evidências que vêm de base de dados, tá? De grande base de dados. Dados são heterogêneos, porque a gente não tem nenhum tipo de controle dessa população, são dados de vida real, pacientes de vida real, do consultório, que você vai encontrar na tua frente. Obviamente, são estudos retrospectivos e observacionais. Ponto positivo, o número da amostra é muito grande. Então, altíssimo poder estatístico para desfecho a longo prazo.
Gente, não é um bicho de sete cabeças, tá? Dentro de ensaios clínicos, né, que tem diferentes fases, tem uma fase que se encaixa essa evidência do mundo real, que é quando a gente quer ver efeitos adversos raros, resultados a longo prazo. Normalmente, não sempre, mas normalmente a gente puxa para a evidência do mundo real, tá? Em ensaios clínicos. Porém, tem alto risco de viés, certo? Tá? A população toda lá, né? A gente, como eu falei, a gente tem modelos estatísticos para a gente diminuir ao máximo esse risco de viés. Soma esse risco? Não, não soma. Está dentro da limitação desse tipo de evidência, mas a gente consegue diminuir bastante. E, gente, e eu vejo isso muito hoje em dia, não é um contra o outro, tá? Ai, mas evidência do mundo real não serve para nada, porque não tem validade interna, melhor ensaio clínico randomizado, ou o contrário. Ah, esse ensaio clínico randomizado só serve para pesquisa, né? Porque depois na vida real não me serve. Não, tá? Cada um tem seu objetivo. Dentro da pirâmide, a gente não tem delineamento experimental, delineamento de um estudo que não será para alguma coisa. Desde estudos transversais, ensaios clínicos randomizados, a evidência do mundo real. A gente tem que unir essas evidências, tá? Tem validade interna boa? Beleza, vamos avaliar, então, por evidência do mundo real, efeitos a longo prazo, efeitos adversos raros, tá? Um exemplo. Dentro da reprodução, para ver taxa cumulativa de nascido vivo, por que não a gente utilizar evidência do mundo real? E, de fato, a gente está começando a ver bastante isso dentro da reprodução assistida, e eu trouxe alguns exemplos, tá? Esse é um estudo retrospectivo de mundo real com 28.600 ciclos. Então, lembra, a gente passa de um RCT com 600 pacientes para um estudo de vida real de 28.600 ciclos. É do base de dados alemã, tá? E eles coletaram dados do primeiro ciclo completo, tá? Os dados foram ajustados e realizaram também o propensity score matching, então eles tentaram diminuir ao máximo esse risco de viés. Eles compararam, então, recombinante com menotropina, tá? E objetivo primário, taxas cumulativas. O que eles observaram, tanto na taxa cumulativa de gravidez ongoing e de nascido vivo, é que as maiores taxas cumulativas acontecem quando é utilizado o FSH recombinante, tá? Dentro da limitação desse estudo, obviamente, também está um conflito de interesse que a gente tem dentro dos autores, funcionários de farmacêuticos, tá? Mas, gente, é o que a gente tem, tá? O N é muito bom, são estudos, eu sou um pouco em contra das pessoas que olham o conflito de interesse e descartam o estudo. Se o conflito de interesse está bem descrito e o estudo for bem delineado, os dados forem bem analisados, até outro estudo vir melhor delineado, me mostrar o contrário, eu tenho que considerar esse dado, tá? Esse mesmo grupo, então, depois fez um estudo de custo-efetividade. Beleza, o recombinante me dá uma taxa acumulativa melhor que a menotropina, mas e o dinheiro, gente? Né? Eles coletaram dados de 3 ciclos completos, tá? E viram taxas cumulativas de nascido vivo e o custo-eficiência desses ciclos. E o que eles podem observar é que já desde o primeiro ciclo, a gente tem melhores taxas de nascido vivo, mas a gente tem o menor custo por nascido vivo com o recombinante quando comparado à menotropina. E aqui, abro um parêntese. Quando a gente fala de custo de qualquer coisa, a gente tem que ver custo por nascido vivo, não custo imediato, tá? Ah, o FSH recombinante é mais caro que a menotropina, nem sei mais se é assim, tá? Não importa, gente. Aliás, importa, obviamente, mas e o custo por nascido vivo, que nos desfecha o ouro? Né? Porque não adianta você economizar R$ 1.000 no estímulo, depois até a gente coloca um monte de intervenção desnecessária nessa paciente e nem conseguiram o nascimento, tá? Então, nesse caso, eles viram um menor custo por nascido vivo que se mantinha, até aumentava até o terceiro ciclo completo. Esse outro estudo, agora da base de dados francesa, gente, por que são dados europeus também, né? Bom, primeiro, porque eles têm uma base de dados maravilhosa, tá? Se a gente vê base de dados nórdicos, por exemplo, é o que mais nos fala sobre riscos na prole em crianças da reprodução assistida, por exemplo, né? Nesse caso, a base de dados francesa realizou esse estudo, por quê? Porque dentro da França, a gente tem, por ano, mais ou menos, 150.000 ciclos sendo realizados na saúde pública. E é 100% custeado pela saúde pública. Então, obviamente, que o governo quer saber que funciona melhor para a gente, eles não gastarem dinheiro em uma coisa que pode funcionar pior que outra, certo? Daí que vem os estudos de custo-eficiência. E isso aqui vocês podem fazer, a gente pode fazer no Brasil, a gente pode falar depois disso com mais calma, mas até dentro da clínica,
tá? Bom, a gente passa de 28 mil ciclos do estudo anterior para 245 mil ciclos, tá? De novo, os dados foram ajustados, como eles conseguiram, né? Com ajustes por variáveis e propensity score matching para diminuir ao máximo possível o viés. Não some viés, diminui. E nesse caso, eles compararam recombinante, urinário e biosimilares, porque na França está usando bastante, tá? Na taxa cumulativa de nascidos vivos que eles observaram, a utilização dos urinários levou a uma redução de 11% na taxa cumulativa de nascido vivo quando comparada ao recombinante. E essa diminuição é ainda maior quando a gente pensa em biosimilares. Mas, como por enquanto essa briga não é nossa aqui no Brasil, vamos passar para uma conversa mais para frente, né? Esses mesmos dados depois foram publicados recentemente num estudo de custo-eficiência, tá? Do mesmo jeito que a base de dados alemã, tá? E nesse caso, eles viram custo total por paciente, por nascido vivo, por nascimento cumulativo, tá? A gente vê uma diferença aí entre o recombinante e o urinário fica um pouco mais caro. Eles utilizaram esse ICARE, que é um termo que ele é utilizado para ver o custo adicional por nascimento extra, tá? O que é isso? Não adianta só ver se é melhor ou pior e quanto custa. A gente tem que ver se compensa. Então, uma fórmula onde a gente divide a diferença do custo pela diferença do efeito. Ao contrário, diferença de efeito pela diferença de custo e chega a esse número, tá? E nesse caso, eles colocaram um limiar de 20 mil euros. Ou seja, se a diferença for 20 mil euros ou mais, esse produto, essa estratégia não seria custo eficiente, tá? Da onde eles tiraram esse 20 mil? Da Organização Mundial da Saúde e do PIB da França, tá? Isso tem uma questão, umas fórmulas, e esse é o valor que eles escolheram, porque, na verdade, é o mais recomendado. E o que a gente vê? Que tanto nos biosimilares, principalmente os biosimilares, mas também nos urinários, a gente não consegue chegar a esses 20 mil. Ou seja, tanto para nascimento vivo quanto o nascimento vivo cumulativo, o recombinante é mais custo eficiente do que o biosimilar ou urinário. Beleza, resumindo então, tipo de gonadotrofinas, FSH de produtos recombinantes possuem glicoformas mais bioativas do que compostos urinários. É possível, e está tudo bem, que em alguns perfis de pacientes a fonte de gonadotrofina não interfira tanto nos desfechos, principalmente em pacientes com boa reserva, mas dados do mundo real vêm nos mostrados que talvez os recombinantes possam ser a melhor escolha para a maior parte das pacientes. O ideal é ter tudo isso aqui dentro do Brasil, tá? Por enquanto não temos, né? Para ver, principalmente essas evidências do mundo real, para ver o que está sendo melhor aqui, tá? E por último, que já estou me alongando, desculpem, sobre a suplementação de LH. Então, a gente sabe que a gente pode suplementar ou não com LH dentro do estímulo ovariano. Plausibilidade biológica, gente, eu falei que o FSH diminui a partir, que aumenta, né, no recrutamento, e depois, a partir do momento, cai, principalmente na dominância, cai por inibição do estradiol inibina, certo? E daí? Quem que leva a dependência e a guia até esse folículo ovular? É o LH, tá? A dominância do LH acontece a partir dos 14 milímetros, tá? Então, eu acho até engraçado eu ter que defender uma coisa que é fisiológica, mas aqui estou eu, né? O LH tem um papel muito importante dentro da foliculogênese, não apenas nas células da teca, mas também nas células da granulosa. Ela estimula a proliferação, muito importante nessa fase aqui, tá? Além disso, nos pacientes, que a maioria são da idade materna avançada, tem uma atividade paráquina diminuída, a gente sabe, a bioatividade do LH reduzida, diminui também a produção de andrógenos, diminui o número de receptores de LH funcionais. Mesma coisa acontece com o FSH, que a gente falou agora há pouco sobre as glicoformas. Mas, assim como o FSH, não é porque o LH é bom que eu posso dar tudo o que eu quiser, tá? A gente sabe que o excesso do LH, normalmente folicular, pode comprometer a qualidade e competência embrionária, principalmente em pacientes de idade avançada e por responders, ou de reserva baixa, tá? Então, a gente tem esse conceito de janela terapêutica. Menos desse LH talvez não faça efeito, muito mais do que essa concentração de LH pode fazer um efeito negativo. Qual que é esse limiar? Não está muito bem definido entre a literatura. A gente sabe que
35 unidades por dia já seria suficiente, 75 por dia está bem, ok? Até 150 vai. A partir daí parece que podemos trazer esses efeitos negativos. E a questão é, quais são os pacientes que precisam de LH? Todo mundo, todas as mulheres, sim, não? E ainda, eu falei que a dominância do LH acontece lá com 14 milímetros. Então, será que não era mais vantajoso, talvez, adicionar só o LH na segunda parte do estímulo ovariano? Essa resposta não tem, é trampa, né? Não tem resposta, tá? A gente tem na literatura. Não temos, nesse slide que eu trouxe aqui, evidências com taxa cumulativa de nascido vivo, tá? Mas eu achei interessante porque a gente tem algumas evidências já bem infundadas, até meta-análises, a respeito de quais pacientes poderiam se beneficiar mais da suplementação do LH. E a literatura já tem um consenso que eu acho até bonito. Principalmente hiporrespondedoras com ciclo prévio de monoterapia com FSH recombinante, tá? Até porque, lembrem-se, você está no meio do ciclo, a paciente não está respondendo ao FSH, não vai adiantar você dobrar a dose de FSH, porque a sensibilidade ao FSH é maior, mas a quantidade necessária é menor, tá? Principalmente para mulheres de idade materna avançada e principalmente até os 30, 40 anos. Uai, Maite, por que só até essa idade? A partir dos 40 não serve o LH? Serve, eu acredito que serve. Só que perceber as diferenças na literatura nessa idade é muito difícil, porque a idade materna avançada tem tantos efeitos que interferem na qualidade ocitária que a gente tem mais dificuldade de ver essas diferenças. E ainda nas pobres respondedoras, também, principalmente as graves. E dados preliminares sugerem melhores respostas quando é adicionada na segunda metade do estímulo e não quando a gente coloca desde o começo, tá? Então, tem algumas evidências que mostram que você adicionar o LH junto com o bloqueio, lá no 7º dia mais ou menos, quando aparece o primeiro folículo de 14 milímetros, seria até melhor do que ao longo do todo o estímulo, mas esses são dados preliminares, tá? Eu trouxe aqui um dado nosso, tá? Do Fertigroup. Esses dados foram, inclusive, apresentados no CBRA do ano passado, a gente ganhou um prêmio a melhor apresentação oral, que a gente utilizou o score Magenta, inteligência artificial, para avaliar a qualidade ocitária em ostos com diferentes estímulos ovarianos, tá? Então, a gente comparou FSH versus FSH com LH, e a gente dividiu pacientes menores e maiores de 35 anos. No total, a gente avaliou mais de 5.000 oócitos, e o que a gente viu é uma coisa que eu acho muito interessante, que em pacientes mais novas, a gente não vê uma diferença no score Magenta, mas em pacientes maiores, igual a 35 anos, a gente vê uma superioridade do score Magenta, que está relacionado com a chance desse ósseo virar blastocisto, e hoje em dia até blastocisto hiploide, quando essa mulher era estimulada também com LH. Dentro de todas as limitações desse tipo de inteligência artificial, que a gente pode discutir depois, tá? Na literatura, temos bem poucos dados a respeito disso, mas temos alguns dados interessantes. Esse é um estudo multicêntrico, retrospectivo, com 3.500 ciclos, objetivo primário, taxa acumulativa de nascidos vivos. De novo, um estudo chinês, idade média das mulheres, 30 anos. Compararam FSH versus FSH-LH. Eles tiveram algumas diferenças interessantes dentro do laboratório, tá? Interessante e até controverso, se você ver, né? Poxa vida, conseguiram um número menor de ócito na suplementação com LH. Mas também tiveram uma qualidade melhor de ócito. Como se reflete isso? Nas taxas de fertilização e de embrião utilizável, então embrião de boa qualidade. E ainda viram uma diferença a favor do LH nas taxas cumulativas de nascido vivo. Um grande desafio dentro da reprodução assistida, pacientes baixas respondedoras ou com baixa reserva, né? Nessa caso são baixas respondedoras. Esse estudo, então, avaliou mais ou menos 10.000 ciclos, um pouco mais de 10.000 ciclos, é um estudo de vida real. Baixas respondedoras por critério de Bolonha, não Poseidon, tá? E o que eles viram na taxa cumulativa de nascido vivo é que o LH melhora a taxa cumulativa de nascido vivo quanto mais severa ou grave esse fenótipo aí de baixa respondedora, tá? E por último, só porque não poderia não pôr pelo menos um slide a respeito, quando a gente fala de LH, a gente tem duas moléculas hoje em dia que podemos utilizar, LH e o HCG da menotropina, porque menotropina, lembre, não tem LH, tem HCG. Tem alguma diferença entre essas duas moléculas? A gente sabe, a gente utiliza as duas, né? A gente utiliza o HCG, porque se une ao mesmo receptor.
tá? Mas que se una ao mesmo receptor não significa que tenha a mesma função dentro da célula. E até a gente tem que lembrar que o HCG dentro da foliculogênese não existe, tá? Fisiologicamente. O que acontece? Que o LH desvia a via para uma via mais proliferativa e antiapoptótica, e o HCG para uma via mais esteroidogênica e apoptótica. E isso nos leva a pensar que, apesar da gente ter uma molécula que se liga ao mesmo receptor do LH, não tem o mesmo efeito. Isso que estou falando já foi comprovado em células da granulosa humanas cultivadas in vitro, tá? A questão é, são realmente iguais? Na prática? Tem os mesmos efeitos dentro do ambiente folicular? Não temos muita evidência boa a respeito disso, apesar de ter essas evidências da ciência básica. Ainda temos que sempre lembrar que os compostos com LH recombinante ou amenotropina, que tem HCG, tem diferentes proporções de FCH e LH, tá? Normalmente, os compostos recombinantes têm uma proporção de 2:1 de FCH e LH, e a amenotropina é 1:1. Tudo isso tem que ser muito levado em consideração quando a gente está simulando um paciente para ver, para sempre manter essa janela terapêutica, né? Concluindo, folículos maiores de 14 milímetros são dependentes de LH, mulheres de idade avançada têm reduzida bioatividade desse LH, então faria sentido suplementar. A suplementação com LH dentro do estímulo ovariano controlado pode aumentar as taxas cumulativas de nascidos vivos. Pacientes de idade avançada, por responder, baixa reserva e hiporrespondedoras, possivelmente se beneficiem mais da suplementação. Eu termino com duas considerações dessa aula. A primeira, eu sempre utilizo esse artigo aqui. Aqui temos um artigo que avalia a qualidade ocitária mediante o transcriptoma. E nessa imagem coloca todos os fatores que podem interferir no desfecho. Temos fatores internos, como a idade, que não podemos controlar, ou o fator da infertilidade. Externos, mas também da própria paciente, o que ela come, a que ela está exposta, o peso. E depois, a gente tem todas as intervenções que a gente faz dentro da reprodução assistida, que não são poucos, tá? O primeiro, estímulo ovariano controlado. Criopreservação, maturação in vitro, fatores laboratoriais, tá? Então, pense na imensidão das intervenções da reprodução assistida, como deve ser difícil isolar a primeira, que é o estímulo ovariano controlado, tá? E a gente tira conclusões muito contundentes a partir desses tipos de evidência que a gente tem hoje em dia. E a segunda consideração que eu trago, que a gente até pode discutir, é sobre a comunicação dentro das clínicas quando se refere a gonadotrofinas. O médico, normalmente, não podemos generalizar, eu sei, mas normalmente o médico está focado no quê? Nos hormônios. Eu quero mais folículos grandes, para eu dar a maior quantidade de óvulos por laboratório. Só quero isso. E o embriologista, a maioria, pouco se importa com o estímulo ovariano. Eles querem o quê? Olhar para o óvulo, namorar o óvulo, fertilizar esse óvulo, ver a taxa de blastulação. Normalmente, a progressão do tratamento é esse: médico, hormônio, embriologista ou óvulo. É raro que aconteça de um embriologista questionar o estímulo. Eu sempre falo, se acontece qualquer coisa dentro do laboratório, uma blastulação diferente, dentro das 3 primeiras causas que o embriologista vai pensar, não está o estímulo. Vai estar: quem que fez a ICSI? Como está o pH do laboratório? E a incubadora? Mas poucas vezes, mas graças a Deus está mudando e eu vejo isso, poucas vezes pensa, vou perguntar para o médico: ô doutor, o senhor está utilizando um hormônio diferente que você não estava utilizando anteriormente? Uma dose diferente? Gente, vamos ver esses dados, tá? Isso tem que acontecer. Tem que ter registro de tudo, e não só dos dados laboratoriais, mas também clínicos, e tem que ter uma conversa clara para a gente continuar a evoluir. Então, para mim, e quem me conhece sabe, nunca foi e nunca vai ser sobre duvidar de um hormônio ou uma estratégia. A gente não tem nenhum vilão nessa história, graças a Deus. É sobre melhorar, gente. Melhorar o que já está bom, mas tem que melhorar. Tem que procurar sempre melhorar. E para isso precisamos nos questionar. E para isso precisamos dos dados, olhar para os dados, analisar os dados. Não podemos nos dar o luxo de pensar que o estímulo ovariano não interfere nos resultados da paciente, na qualidade e competência ocitária. A gente tem que ter foco nas taxas cumulativas de nascidos vivos. Demoram para sair, gente, mas saem. E sem verdades absolutas. Isso tudo pode mudar daqui a uns anos ou daqui a uns meses, e está tudo bem, tá? E a ciência é isso, eu gosto da ciência por causa disso. E meu papel hoje foi apenas criar consciência a vocês, tá? Muito obrigada, e agora eu fico, então, à disposição para perguntas. Muito obrigado, Maitê, por essa apresentação excelente.
Eu achei curioso que eu acabei sendo surpreendido, porque eu esperava uma apresentação em que a gente fosse falar mais da qualidade do óssito, do embrião, mas tu tem razão, né? Qual melhor medida do desenvolvimento da competência ocitária embrionária do que o bebê nascido, né? E principalmente as taxas cumulativas, onde a gente vai transferir uma proporção maior de embriões dessa coorte, né? Incrível. E isso é muito, isso é até uma coisa muito do embriologista, né, também, né? A gente só quer saber sobre ósseo e embrião, e competência ocitária não é só sobre isso, né? Então a gente tem que começar a nadar por os mundos de ciência básica, aplicada, taxas laboratoriais, taxas clínicas, e tentar, né, colocar esse quebra-cabeças aí em ordem. Com certeza, não poderia concordar mais. Eu tenho algumas curiosidades que em algum outro momento eu vou discutir contigo. Então agora eu vou dar prioridade para as perguntas que a nossa audiência enviou durante a apresentação. Lembrando, né, que se vocês ainda têm alguma outra questão, alguma outra dúvida para Maitê, enviem aí para a gente. Eu vou começar te perguntando quais adaptações nos protocolos de estimulação ovariana são sugeridas a pacientes com polimorfismos nos receptores hormonais. Se tem alguma questão, se algum protocolo, algum estudo que tu tenha visto, enfim, que trata dessa questão dos polimorfismos. Nossa, uma excelente pergunta. Foi tu ou foi de alguém? Excelente. Foi da audiência. Perfeito. As minhas eu vou guardar para te perguntar em um outro momento, Tá. eu vou dar Muito boa prioridade pergunta, viu, aos pessoal? nossos convidados. Sim. A gente tem polimorfismo tanto do hormônio quanto do receptor do hormônio, tá? E existem, sim, alguns estudos que mostram que, por exemplo, quando tem polimorfismo, esse polimorfismo específico do FSH, do receptor de FSH, o urinário pode funcionar melhor que o recombinante, também tem evidência ao contrário, tá? E eu vejo, inclusive, antigamente, eu conversei com vários médicos que pediam de rotina isso, tá? Polimorfismo. Eles acreditavam fielmente e eles pediam e faziam o estímulo a partir disso. E não é minha opinião, tá? É minha opinião, obviamente, sempre tenho opinião, né? Mas é a opinião que eu tenho a respeito, a partir de eu ter lido a respeito disso, porque eu gosto, tá? Com certeza, farmacogenética vai revolucionar o jeito da gente estimular. Deve, tá? Polimorfismo é clave, é o que a gente precisa, tá? Ponto. Temos evidências para falar que o polimorfismo A responde melhor a urinário e a recombinante? Ao meu ver, não temos, tá? Tem alguns dados, sim, inclusive tem um estudo até brasileiro, tá? Mas são N baixo, tem algumas outras questões dentro dos lineamentos, tem uma coisinha, assim, bem importante também, e é que sempre que a gente fala de polimorfismo, gente, isso tem que ser você não pode levar um resultado da Finlândia, do polimorfismo de uma população da Finlândia e trazer para o Brasil. É impossível, gente. Né? Polimorfismo é tudo sobre raça, etnia, né? Heterogeneidade da população, né? Então, isso vai mudar tudo dentro de várias áreas da saúde, inclusive a reprodução, tá? Mas a gente precisa ver o que acontece com os polimorfismos dentro da população brasileira. E pode ser diferente, né, entre países, né, essa resposta. E vai ser. Claro. Muito interessante, né? Eu acho que a farmacogenética pode modificar bastante coisa, né? Eu tenho certeza que é isso que vai nos ir para o próximo nível aí do videogame do estímulo ovariano. Sim. Eu vou passar para a próxima pergunta, então. Como os avanços na inteligência artificial podem ajudar os clínicos a escolher as gonadotrofinas ou a dosagem ideal para FIV? Boa, excelente pergunta também, tá? Inclusive, a gente fala da inteligência artificial, já pensamos na embrioscopy, na inteligência artificial para embrião, né? Eu falei que a gente já tem sobre ócitos, e a gente está desenvolvendo, inclusive, estudos dentro do nosso grupo de diferentes estímulos, diferentes scores de magenta, tá? Não só nós, obviamente, várias pessoas no mundo estão fazendo isso, porque é uma coisa interessante, sempre respeitando a limitação da técnica, que a acurácia ainda está baixinha, tá? Mas a gente também tem inteligência artificial para os médicos clínicos, né? A gente sabe hoje em dia, a gente tem inteligência artificial que vai te falar qual a melhor dose de início do FSH. Quando que é melhor você aumentar ou diminuir o FSH? Quando é melhor você dar o trigger, tá? Isso
está sendo bem evidente nos últimos congressos, tá? E eu acho que o clínico daqui a pouco vai ter ferramentas que auxiliem, tá? Nessa decisão aí da gonadotrofina. Ok, excelente, né? Na verdade, surgiu uma dúvida minha agora, então eu vou roubar um pouquinho aqui, eu vou Claro. colocar uma dúvida que eu estou muito curioso. Algo que eu não tinha pensado sobre, mas me veio à cabeça agora. Se pacientes que precisam realizar múltiplos ciclos de FIV, se o uso prolongado ou repetido das gonadotrofinas pode impactar cumulativamente a qualidade ou a competência ocitária a longo prazo. Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta que, na parte humana, que eu saiba, a gente não tem uma resposta muito clara, mas inclusive tem um pesquisador brasileiro, que é o Dr. Marcelo Cavalcanti, que trabalha com camundongo, que ele fez isso aí, se eu não estiver muito errado, tá? Que eu me lembro de ter comentado com ele, porque quando eu dou essas aulas, né, tem pessoas que vão me comentando esse tipo de dado, né, e ele falou que eles tinham feito isso em camundongo, né, de ver o efeito cumulativo em camundongo dos estímulos, e eles viram algum efeito sim. Em humana não vimos não, tá? Quando a gente pega dados retrospectivos de mulheres suplementadas várias vezes, a gente não vê um declínio da performance desse osto, a não ser da corte ocitária, que obviamente sempre é diferente entre um ciclo e outro, que nos dificulta muito chegar a conclusões mais óbvias, né? Uhum, sim. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que estava na fila antes de passar pela pergunta do chat. Onde está? É uma pergunta sobre assim, sobre a maturação in vitro, que eu sei que é um tema que tu também te interessa e que tu trabalha, né? Então, você comentou sobre a constante, né, fisiologicamente, a inibição da produção do FSH, então vai existir um declínio. Nos sistemas da IVM, o FSH também é constante no meio do cultivo. Então, existiria uma alternativa mais fisiológica, e eu não sei se todo mundo está familiarizado com a IVM, se tu puder explicar um pouquinho para a gente como que é a IVM, e se existe uma alternativa mais fisiológica para a IVM também, já que são inseridos no meio, né, uma dose constante de FSH também, são adicionados. Perfeito. Eu gosto muito de maturação in vitro. A Gabi que está por aí sabe, eu trabalhei com isso no mestrado, doutorado e pós-doutorado. Fiz maturação in vitro de vaca, de camundongo, de ovino no meu mestrado, de cerva. Enfim, Um eu pouco de... gosto. Um pouco de tudo, tá? O que eu acho, gente? A maturação in vitro, para mim, eu gosto muito, apesar de que eu tenho minhas ressalvas a respeito de utilizar ela na humana, que a gente já tem, graças a Deus, como ter osto maturado em vivo, né? Mas é uma técnica que a gente deveria, agora estamos, tá? Mas até faz pouco não, que a gente deveria ter olhado, para mim, muito antes ao que está sendo feito na área básica com o animal. Tá? A maturação in vitro tradicional, né, de complexos cúmulos ósseos imaturos, tá? Não estou falando de resgate. Basicamente era, coleta esses ósseos, coloca lá no meio da maturação comercial, com FCH, talvez LH, espera 24 a 48 horas e boa sorte. Era isso, tá? 50 anos fazendo a mesma coisa, gente. Né? E daí, alguns pesquisadores que vêm da área básica, né, Jeremy Thompson, o Robert Gilchrist, né, foi conversando com pessoas muito importantes, né, o Smith, né, enfim. E aí eles começaram a pensar em uma maturação mais fisiológica, tá? A gente tem, sim, a maturação fisiológica bifásica, principalmente a capa, que ela divide em duas fases a maturação, para ser mais fisiológica, para a gente conseguir maturar melhor esse ósseo, porque a maturação in vitro em humana, comparado ao animal, é bastante baixa, bastante ruim, podemos falar, né? Então temos isso. E hoje em dia até tem empresas, né, que estão gerando aí em 2026 no Brasil, como a empresa Gameto, que tem um produto que é o Fertilo, que são células parecidas, células ovarianas, que vêm de células CIPS, que foram diferenciadas para ser células parecidas às células ovarianas, que estão dando suporte nessa maturação, por enquanto, está mostrando, inclusive, ter taxas melhores, tá? Por quê? Por trazer esse ambiente ovariano um pouco para o meio de cultura, né? E sobre o FSH, a gente sempre colocou, mas tem outras moléculas que a gente pode e deve colocar, tá? Que suportam essa maturação. AREG, EREG, até um pouco de progesterona na primeira fase, GDF9, enfim, tem muitos, tá? Ok, obrigado. Uma outra pergunta aqui no chat.
Ótima apresentação. Pergunta de curiosa. Se os humanos são monoovulatórios, o ovário está programado a crescer um oócito para gerar um novo ser a cada ciclo. E a evolução se baseia em escolher o melhor gameta, o melhor embrião, etc., para propagar a espécie. Como um hormônio não natural pode ser melhor que o fisiológico para produzir um novo ser? A Adriana, né? Oi, É, Adriana. professora Saudade. Adriana. Professora de fisiologia, graças a Deus. Então, Adri, para mim, assim, perfeito. Para mim não existe nenhum motivo, e não temos na literatura, tá? Os clínicos que me perdoem, mas não temos na literatura nenhuma evidência forte que nos indique que hormônios que não estão dentro da fisiologia vão ter uma performance melhor que aqueles hormônios que estão na fisiologia. A Maite, reprodução assistida, estímulo ovariano, sai do fisiológico. Concordo, concordo. Mas, poxa vida, né? Temos FSH, recombinante urinário, temos LH. Por que a gente vai adicionar outros hormônios que fisiologicamente não estão, que a gente sabe pela ciência básica que pode ter um efeito diferente e a gente não conhece, tá? Eu sempre falo, a gente pode ter o ciclo fisiológico natural de uma mulher monoovulatória, a gente pode ter um ciclo de estimulação ovariana que se aproveita dessa fisiologia e aumenta todos esses níveis, né, desses hormônios fisiológicos para a gente ter mais folículo, tá? Não sei. A gente ainda tem muitas perguntas, Maite. Tu pode ficar um pouquinho mais? Eu posso, eu adoro. Eu não paro de falar, tem um problema. Olha só. Menotropina e gonadotropinas podem trazer má formação embrionária e ter uma gestação de um feto com má formações? Tá falando de comparado um bebê de ciclo natural? Acredito que sim, pelo contexto. Malformações congênitas, etc. Tá. Essa pergunta é meio difícil de ser respondida, tá? Temos alguns dados de evidência do mundo real, principalmente nórdico. Nórdico é excelente para isso. Gente do céu, eu queria ter a base de dados nórdicas. São maravilhosas. E a maioria das evidências que a gente tem a respeito de possíveis riscos associados a tecnologias, a gente mostra que tem alguns riscos. Talvez não tão fortes como a gente espera. E que bom, né? Mas a gente tem muita coisa que a gente não sabe, tá? Sobre malformações congênitas, também existe uma controvérsia, tá? Nada que nos leve muito ao alarme, tá? Tem algumas evidências que mostram que sim, mas a gente não sabe se é o estímulo ou é qualquer outra das mil intervenções que a gente faz em um ciclo de reprodução assistida, ou a infertilidade do casal. E aí que está o grande problema, a gente tentar isolar as variáveis que estão tendo, o efeito, né? É a infertilidade, é a idade, porque a gente está reproduzindo alguém que não iria se reproduzir fisiologicamente, certo? Então, isso aí, esse fator que está fazendo esses casais serem inférteis, por exemplo, está levando a algum tipo de risco associado com eles? Né? O fator masculino, por exemplo, tem um risco assumido, aumentado de um tipo de metilação dentro do espermatozoide que pode levar a algumas alterações epigenéticas na prole, tá? Estímulo? Pode. Cultura embrionária in vitro? Pode. ICSI versus FIV, PGTA, tantas coisas, né? Difícil, né? Obrigado, excelente colocação. Nas pacientes com PCO, ovários policísticos, então, que tem o LH aumentado, faz sentido a suplementação do LH na segunda fase? Existe algo descrito sobre essa temática? É muito bem pontuado, foi a doutora Simone, né? Muito bem pontuado, e a gente até já discutiu isso lá atrás em algum outro congresso, tal, né? Até porque a gente fala de LH ser bom, aí todo mundo fala, nossa, mas na SOP o LH está aumentado, e o SOST está, né, com efeitos negativos na qualidade, né? O SOP tem muitas outras coisas, né, junto, né? Mas, enfim. Mas pacientes com SOP, normalmente, são hiperrespondedoras, né? E daí elas respondem, quando são hiperrespondedoras, não SOP, né? Respondem bem e o LH pode não fazer tanta diferença. E nesse perfil específico de síndrome do ovário policístico, eu, Maite, não sei te falar, não vi dado a respeito disso, tá? E já a gente já discutiu sobre isso, ninguém me deu muita luz, mas eu vou dar uma outra procurada, que faz tempo que eu não procuro sobre isso, e se eu achar, eu passo para você com certeza.
Bem interessante, né? Até avaliar pelo ponto de vista da competência ossitária mesmo, se a É, não, suplementação... e tem outra questão, né, que ela levantou, que é sobre LH na segunda fase, né, que eu Isso. esqueci de comentar, né. É Uhum. mais fisiológico, eu acho que podemos ter aí alguma coisa diferente a ser feita, Uhum. tá, em alguns perfis de pacientes, mas os dados são muito preliminares. Eu, Maitê, se eu fosse fazer um estímulo hoje, eu tenho 38 anos, vou fazer 39 daqui a pouquinho. Eu, Maité, pelo que eu sei, eu tenho muito certo como faria meu estímulo. Eu sou médica, todo mundo sabe aqui. Mas eu, né, eu sou palpiteira, sou teimosa, enfim, né? Um médico que se vire. Eu, Maité, eu gostaria de fazer um ciclo FSH com LH. E eu, Maité, apesar que fisiologicamente, pensar que seria melhor adicionar esse LH a partir de 14 milímetros, eu não faria. Uhum. Porque não temos evidência. Sim. Entendeu? Então, existe uma coisa entre o que é fisiológico e sabemos, o que a gente tem evidência e o que a gente não tem, né? Eu iria por isso. Bem colocado. Uma última pergunta, então, para a gente encerrar o webinar de hoje. Indução muito curta ou indução muito longa? Qual o impacto? Boa pergunta também, bem discutida também, né? Eu acho que os dias de estímulo interferem, a gente tem alguns dados bem controversos, para, a meu ver, né? Mas a questão é por que é muito curta, por que é muito longa, né? Por exemplo, quando a gente vê em artigos, muito longa, quantos desses muito longa são ciclos arrastados? Uhum. Aqueles ciclos que o clínico coloca FSH e não vai, não vai, não vai, eu vou esperar mais um pouco e não está indo, não está indo, não está indo, não está indo, e fica longo, né? Então, por exemplo, nesses casos, que se recomendaria um segundo ciclo com LH, tá? Então, assim, temos na literatura alguma coisa a respeito de ciclos curtos e longos, mas está tudo muito misturado para eu te dar uma resposta que eu acho, assim, se é o tempo ou a exposição dos hormônios, ou porquê da exposição curta ou comprida dos hormônios, né? Uhum. Certo. Se tiver algum dado, Marcelo, sabendo que o Marcelo pode também falar, que eu adoro aprender aí com vocês. Isso que é bacana, né? Essa nossa discussão aqui hoje pode se estender. Eu também já tenho algumas ideias, até de estudos que a gente pode fazer. Boa. Uhum. E é assim que começam as boas ideias, né? Então, muito obrigado, Maite. Com Eu que isso, agradeço, foi um eu te prazer. agradeço profundamente, então, por compartilhar conosco teu conhecimento, experiência, e agradeço também a todas as pessoas, a toda a nossa audiência, né, que estiveram presentes nessa primeira edição do NF Science Talks, ok? Então, eu só quero salientar e reforçar para todo mundo que esse é apenas o começo de uma série de encontros com grandes nomes da medicina reprodutiva no Brasil e no mundo também. Então, fiquem atentos à nossa programação dos próximos webinars, que em breve será divulgada. E eu agradeço, então, novamente a Maite, a nossa audiência, em nome de toda a equipe, então, Danilo Frentes Medicina Reprodutiva, desejo a todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Longa vida aí para esse projeto, Yuri. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.